Boa noite, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida, em Olinda, todos vocês que nos acompanham aí. Louvamos a Deus por mais esse culto de quinta-feira, onde estaremos aqui adorando nosso Deus, orando, vamos interceder por você, pela sua família e também pregando a palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus, esse estudo que nós estamos relembrando no livro de Hebreus. O autor Hebreus traz profundidades, riquezas na palavra de Deus, que nós vamos estar relembrando hoje e aprendendo. É uma mensagem que abençoa muito a nossa vida. A novidade, queridos, nós estamos muito felizes na nossa igreja, porque domingo, próximo passado, às 18 horas, voltamos ao culto, o culto presencial. Tivemos ali um bom número de irmãos adorando a Deus, glorificando a Deus, com todos os cuidados ali, e foi uma alegria muito grande para a nossa igreja estar de volta. Por enquanto vamos continuar ainda na internet, mas domingo à noite, 18 horas, a igreja se reúne de maneira presencial para adorar, glorificar a Deus juntos. Esse período está passando e vai passar em nome de Jesus. E nós vamos prosseguindo aí, pregando o Evangelho, amando uns aos outros e glorificando o nome do Senhor. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vamos estar juntos aí esta noite, adorando o nosso Deus. Vamos começar lendo o Salmo 23, quando Davi aqui expressa a sua confiança em Deus e ele descansa o seu coração, porque ele sabe que nós temos um Deus fiel, um Deus que cuida do seu povo. Então ele se expressa dessa maneira, Salmo 23, tão conhecido de todos nós. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, que você possa confiar no Senhor, que você possa descansar nele também, conforme ele nos ensina aqui através desse salmo. E eu quero convidar você agora para nós orarmos no início do culto. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, nós queremos te louvar, agradecer o teu nome, te agradecer, Senhor, pelo teu grande amor, a tua bondade, o teu cuidado para conosco. Queremos te louvar, Senhor, pela nossa família. Obrigado, Senhor, pelo sustento, pela proteção que temos recebido de Ti. Essas cidades, esse país tão violento, esse mundo violento, o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pelo sustento, mesmo, Senhor, nesse momento dessa pandemia, Senhor, que tantos sofrem, o Senhor está conosco. O Senhor nos ajuda, conforme o salmista diz: mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está conosco. Continua abençoando a nossa vida, a nossa casa. Somos ovelhas do teu pasto, confiamos em Ti, precisamos de Ti, dependemos de Ti, Senhor. Eu te peço que o Teu Espírito venha sobre nós durante esse culto. Senhor, que Tu possas visitar cada família, todos que estão participando, que o Teu nome seja glorificado através do louvor, através da oração, da ministração da Tua palavra, que a Tua igreja seja edificada, que nossos amigos queridos que estão assistindo também venham Te conhecer, sejam salvos, libertos, abençoados. Salva, Senhor, Olinda, salva o Nordeste, salva o Brasil. Esta é a nossa oração. Tem misericórdia dessa nação. Fica conosco, recebe este culto, Senhor. Tudo será para a glória do Teu nome, para engrandecer o Teu nome, para anunciarmos o Teu Evangelho. Por tudo Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, e o Espírito Santo fortaleça cada dia mais a sua fé em Jesus, que você possa segui-lo de todo o seu coração. Vamos relembrar aqui os avisos, né? Aquilo que nós estamos fazendo, nosso trabalho. Por enquanto, conforme eu comentei no início, o nosso culto presencial só domingo, 18 horas. Só às 18 horas. Na terça-feira temos o nosso culto de oração, onde nós oramos, clamamos a Deus. Quinta-feira é esse culto de pregação, de louvor, de glorificar a Deus, às 20 horas. E no sábado temos o nosso culto de adoração. Pedro Gabriel está aí dirigindo esse culto, louvando a Deus, orando, glorificando o nome do Senhor. Lembrando que no culto domingo à noite, se você está indo, temos lá todos os cuidados, a higiene, mas você tem que chegar de máscara, tá? Lá nós estamos cuidando de tudo, mas chegue de máscara, que essas são as determinações que temos. Nós estamos aí com o nosso, no domingo pela manhã, 9h30, temos estudo bíblico, estamos tendo um panorama bíblico de cada livro, né? E aprendendo mais da palavra de Deus. E o domingo à noite é a pregação da palavra de Deus. Continuamos com os nossos 40 dias de relógio de oração. Já temos aí 25 dias, faltam muito menos, né? Esse período em que o Senhor nos chamou para orar, para clamar a Deus, interceder pela nossa cidade, pela nossa nação. Não desanime, vamos em frente. O tempo maior já se passou, vamos continuar. Temos também um concurso bíblico, nós levantamos para a igreja, aqueles que quiseram fazer. As crianças também têm o seu concurso bíblico. São 20 perguntas por semana, onde você tem a oportunidade de aprender mais, de manusear a palavra de Deus e conhecer mais a Deus e a sua vontade. São 20 perguntas por semana, você recebe, tem um link, e você pode crescer mais em conhecer a Deus e a sua palavra. Amém, queridos? Nós vamos louvar a Deus, vamos glorificar o nome do Senhor, vamos cantar aqui 2 corinhos pequenos. Tu és soberano e grande é o Senhor. Nós vamos louvar a Deus. O Felipe nos ajuda aqui nessa produção. Reúna a sua família e cante ao Senhor. Ele é o Deus soberano, o Deus criador dos céus e da terra, aquele que nos amou, aquele que está conosco, que nos ajuda, que nos fortalece. Vamos cantar, vamos adorar a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo
apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és Deus. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Louvado e glorificado seja o Senhor nosso Deus. Grande é o Senhor, grande é o nosso Deus. O Senhor de Olinda, do Nordeste, do Brasil, de toda a terra, dos céus, Ele comanda, Ele governa. Tudo está sob o seu controle. Vamos adorar o Senhor. Grande é o Senhor em quem nós de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, louve a Deus. É o Senhor digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Ele é a alegria de toda a terra. Glória a Deus, te adoramos, Senhor. Ao Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos te engrandecer, Senhor. Teu nome grande. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos te agradecer, Senhor, em todo o céu.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a esse Deus maravilhoso. Queridos, nós vamos ter um período de oração agora, como fazemos sempre, uma intercessão, e você se prepare agora para orar, colocar a sua vida diante do Senhor, a sua família. Eu quero lembrar aqui do nosso querido irmão Alcidésio, vamos orar por ele, ele está se recuperando aí totalmente da sua saúde. Também o irmão de Mendonça, que teve problemas também de saúde, está se recuperando. Vamos continuar orando por ele. Faça o seu pedido. Esse é um momento de oração, é um momento de intercessão. Oramos em nome de Jesus, crendo que pelo poder do nome de Jesus tudo é possível. Faça a sua oração pela sua casa, ore por Olinda, pela nossa igreja, pelos líderes, ore pela nossa denominação, ICNV, ore pelo Bispo Alexandre, Bispo Walter, ore pela igreja no Brasil. Pai querido, este é um momento de intercessão e nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti, Senhor, pedindo que Tu nos cubra com Teu sangue, te agradecendo, Senhor, pela presença do Teu Espírito conosco neste lugar. Tu conheces cada coração, todos que estão acompanhando, participando deste culto. Entregamos a vida do irmão Cidésio, pedimos total recuperação da sua saúde, irmão de Mendonça, que as tuas mãos poderosas, querido Espírito Santo, estejam sobre ele, trazendo salvação, paz, libertação para a sua família. Completa a tua alegria no coração dos teus filhos. Oramos por cada membro da Igreja Cristã Nova Vida, aqui em Olinda, Senhor, pelas igrejas, em Olinda, os pastores, os líderes. Entregamos a Igreja Cristã Nova Vida em todo o Nordeste, no Brasil, os pastores, os líderes, o teu povo, Senhor. Pedimos por essa nação, que a tua igreja possa brilhar, que sejamos sal e luz, que possamos trazer o Evangelho para o coração das pessoas, para dar direção para eles. Que possamos, Senhor, preservar a vida desses queridos, Senhor, tanto aqui no Nordeste como em todo o Brasil, através da oração, clamando a Ti. Salva esta nação, que hoje seja dia de salvação para milhares, para milhões, Senhor. Usa a Tua igreja para isso. Pedimos a cura divina para aquele que está doente, que a Tua mão poderosa esteja sobre nós. Traz cura, que milagres aconteçam nesse momento, Senhor. Pedimos, ó Deus, que venha suprir as necessidades daquele que está desempregado, aquele que está fraco na fé. Levanta, desperta, Senhor, a Tua igreja do povo. Pai querido, fica conosco, Senhor. Cremos que Tu és poderoso para salvar o nosso Brasil. Pedimos a Tua misericórdia pelos países da América do Sul, Senhor, Europa, as Américas. Temos sido tão atacados aqui no Ocidente, Senhor. O diabo quer matar, roubar e destruir, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nos cobre com o Teu sangue, Pai querido, Pai amado. Perdoa os nossos pecados, fica conosco. Fala ao nosso coração através da Tua palavra. Vamos meditá-la agora, Senhor. E que a Tua igreja seja edificada, que o Teu nome seja exaltado. E usa-nos, ó Deus, para que outros Te conheçam também. Oramos agradecidos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus. A mensagem de hoje, nós estamos numa sequência aí no livro de Hebreus. Abra sua Bíblia aí em Hebreus, no capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Deixa aberto aí. Você que está nos acompanhando, nós já estamos a algumas mensagens aí, chegamos ao capítulo 7. E o que o autor aos Hebreus, ele é desconhecido, não se sabe exatamente. Então, nós tratamos como um autor desconhecido. Ele quer apresentar
uma mensagem para aqueles cristãos judeus que se converteram, que estavam assim meio fracos. Isso tem abençoado toda a igreja desses 2000 anos e é para nós também. Hebreus é um livro que fortalece a nossa fé, que nos ajuda, que nos levanta, e é um livro de trabalho que nos chama para trabalhar. Primeiro nós reconhecemos quem nós somos, quem é o nosso Deus, o que Ele fez por nós e, consequentemente, temos que trabalhar, servir, viver para Ele. É a nossa lição de hoje. Mas deixa eu relembrar para você, o autor dos Hebreus quer que todos nós possamos lembrar sempre que nós não somos donos da nossa vida, que nós entregamos nossa vida ao Senhor, que na cruz Ele nos comprou com o seu sangue, nós pertencemos a Ele, Ele nos deu o perdão, Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos capacita para trabalhar, para servir, para viver uma vida diferente, como filhos de Deus, diferente das pessoas lá do mundo que não têm direção, que vivem na violência, no ódio, na inveja, na ambição. Jesus Cristo nos perdoou, nos libertou, somos seus filhos e podemos viver para a glória do seu nome. Mas isso acontece se nós estivermos olhando para Ele, se voltarmos a olhar para nós mesmos, para o mundo, para os prazeres da vida, para o pecado, para a desobediência, todos nós caímos e nos afastamos de Deus. Então a mensagem do autor aos Hebreus é uma exortação para nós que somos filhos de Deus, crescermos. Não é? Ele diz aí, não vivam como uma criança, a criança quer se alimentar de leite, não é? Ele é criança, ele precisa daquilo, quando ele cresce, ele passa com alimentos sólidos, começa a crescer, fica forte, saudável. Em resumo, é isso que ele quer trazer para nós, uma renovação da nossa fé, que sejamos firmes na presença de Deus, convictos, e sempre levando o Evangelho de Jesus Cristo para outros. Desde o capítulo 1, ele nos lembra, nos apresenta Jesus como o resplendor da glória de Deus, aquele que criou, que sustenta todas as coisas, o Filho de Deus, aquele que veio, aquele que habita na eternidade, superior aos anjos, superior a tudo e a todos, que veio a este mundo de forma humana, humilhou-se, morreu, ressuscitou para nos dar vida abundante e a vida eterna. Ele diz, Jesus é superior a todos os homens, ele se apresentou durante o seu período aqui, 33 anos e meio de vida, como um homem perfeito, nunca passou o pecado por ele. Por isso, na cruz, ele ofereceu-se como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um homem perfeito, o seu sangue derramado, um sangue puro, imaculado. Por isso, quando nós nos voltamos para ele, esse sangue limpo purifica, perdoa, muda, transforma a nossa vida em nova criatura, em filhos de Deus. Ele é superior aos anjos, superior aos homens, ele é superior a Moisés, o grande líder, estadista, legislador, superior a Josué, superior a Davi, o rei Davi, o grande rei. Jesus é superior a tudo. Porque ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele venceu o diabo, ele venceu todos os nossos inimigos. Esses inimigos terríveis que nenhum ser humano conseguiu. Jesus venceu tudo. Ele é superior, ele é o eterno Deus, ele é o Senhor. E agora ele está nos apresentando, nós vamos ver nos capítulos 7, 8, 9, 10, o autor dos Hebreus está nos apresentando Jesus Cristo é o sumo sacerdote. É isso que nós vamos ver hoje, nós vamos estudar sobre os sacerdotes, o sacerdócio levítico, o trabalho dos sacerdotes, sobre Melquisedeque, um tipo de Cristo. Mas o que ele quer dizer durante essas mensagens que nós ouvimos, eu estou aqui recapitulando, é que Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, você pode encher a sua boca e dizer assim, ele é superior, ele está acima de tudo, de todos, ele governa na terra governa nos céus, ele é o Senhor de tudo e todos. E vejam, ele não ficou só com a sua glória para si mesmo, vindo nesse mundo, como nós sabemos. O autor dos Hebreus, diz que ele foi àquela cruz e ali ele conquistou a nossa vitória. Ele foi o precursor, ele venceu todos os nossos inimigos, ele nos libertou e ele agora nos deu livre acesso ao Pai. O trono de Deus está aberto. Em nome de Jesus, você entregou a sua vida a Jesus, está coberto pelo sangue de Jesus,
a palavra de Deus limpa a sua vida, o Espírito Santo está contigo, então o trono de Deus está pronto para você. Nós temos livre acesso, em nome de Jesus, nós podemos chegar à mesa do Pai, conversar com Ele, ouvir a sua voz, glorificar o seu nome. Queridos, isso e muito mais o autor dos Hebreus tem para nos ensinar, para nos relembrar, porque ele nos dá uma advertência séria. Quanto mais nós aprendemos de Jesus Cristo, quanto mais nós vivemos, não apenas na mente, mas nós vivemos isto, nós vamos crescendo como filhos de Deus, vamos tendo uma vida vitoriosa nesse mundo, enfrentando as lutas, os desafios, vencendo, abençoando a nossa família, nossos vizinhos, nossos amigos, trabalhando na igreja, no corpo de Cristo, edificando a igreja e ganhando os perdidos, aqueles que não conhecem a Jesus, trazendo-os para o reino de Deus, tirando da escravidão, da morte, da destruição de Satanás e trazendo-os para o reino de Deus. Hoje, capítulo 7, está aberta a sua Bíblia aí. O autor dos Hebreus vai nos apresentar que Jesus é superior aos sacerdotes. Nós vamos explicar aqui calmamente a Melquisedeque. Melquisedeque era um tipo de Cristo que viveu uma vida santa diante de Deus. Jesus Cristo é superior ao sacerdócio, a tudo isso. Nós vamos entender aqui. Vamos ler então Hebreus 7, de 1 a 10. Encontrou aí? Diz assim: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, ele era rei em sua cidade, e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. Melquisedeque encontra-se com Abraão e abençoa. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Abraão, o patriarca. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Ninguém sabia nada a respeito de Melquisedeque. Feito semelhante ao Filho de Deus, semelhante, parecido, uma figura, um tipo de Cristo. Esse sacerdote aí, Melquisedeque. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Vamos orar. Pai querido, obrigado por mais esse ensino da Tua Palavra. Que o Teu Espírito venha falar a cada um de nós. Que possamos entender, Senhor, que tudo isso é uma prova do Teu amor. Esse envolvimento que Tu sempre tiveste de geração em geração com os homens, com cada geração que Tu criaste, Senhor. Sempre procurando, sempre desejando estar em comunhão. Pedimos que venha falar ao nosso coração e edificar a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Queridos, o autor dos Hebreus está nos dizendo aqui, nesses versículos de 7 a 10, na próxima mensagem nós vamos continuar do 11 ao 28, tá? Hoje só dá de 1 ao 10, que é muita coisa, nós precisamos entender com muita calma. Hoje de 1 a 10, sobre Melquisedeque, e a semana que vem continua sobre o sacerdócio, os sumos sacerdotes, de 11 a 28. Queridos, o que significa o sacerdócio que o próprio Deus instituiu aqui para servir Israel, para glorificar o seu nome? Em primeiro lugar, é o amor de Deus por mim e por você.
ele não apenas nos salva, nos chama, ele não apenas salvou Israel, chamou Israel, mas ele cuidava, não só do sustento, do alimento, tanto no deserto como na fartura, mas sempre houve um sacerdócio. Qual é o trabalho do sacerdócio? É viver diante de Deus, são homens santos, separados, que vivem para Deus, para a glória de Deus e para interceder pelo seu povo. Por quê? Porque desde o jardim, lembra-se quando Deus criou Adão e Eva e diariamente ele estava ali, no final do dia estava ali em comunhão, conversando com Adão, com Eva. Mas quando eles pecaram, nosso Deus que é santo, os nossos pecados nos separam de Deus. E então começa esse período de misericórdia de Deus. Ele levanta homens, sacerdotes, que podem ser profetas, os patriarcas, para interceder como mediadores. Um mediador, um sacerdote, está entre mim e Deus. Ele reconhece a minha fraqueza e, pela oração, pela intercessão, eles serviam a Deus para me abençoar. Isso é incrível. Em toda a Bíblia você vai encontrar isso. Isso revela o amor, a bondade, a misericórdia, o cuidado do nosso Deus, do nosso Pai para conosco. Mesmo sendo pecadores, mesmo vivendo em pecado, Ele instituiu mediadores, intercessores, levitas, sacerdotes, sumos sacerdotes, profetas, reis, homens que Ele chamou, que Ele ungiu, que Ele falava diretamente para nos abençoar. Você lê a Bíblia aí de capa a capa, você lembra de Noé, um intercessor, um homem que Deus olhou e achou graça, Deus ia destruir tudo, mas encontra Noé através de Noé. Preserva a humanidade. Abraão, Deus chama para formar Israel, de Israel nasce Jesus e Jesus nos salva. A igreja está aí espalhada pelo mundo inteiro, aguardando a sua vinda para estarmos com o Senhor. Moisés, que conduziu o povo de Deus, intercessor. Os profetas, grandes, pequenos, com grandes ministérios, pequenos ministérios. Isso é tremendo. E ele chama, ele separa. No tempo de Israel, ele tira Israel da escravidão do Egito. Tem o sacerdócio de Arão, você lembra? Arão era um sacerdote com seus filhos, sua família, e conduz pelo deserto, aqueles 40 anos pelo deserto, rumo a Canaã, a terra prometida. Mas em tudo isso, enquanto Deus está cuidando, alimentando, protegendo os inimigos, formando a sua nação Israel, que ele formou, e dali nasce Jesus, que forma a sua igreja, também tem a vida espiritual. O que Deus fez? Separou das 12 tribos, ele separou uma tribo, Levi, a tribo de Levi. Eram homens que, quando chegavam aos 30 anos, os levitas, separados, eles iam para o templo, servir a Deus, viver para Deus, sua vida totalmente consagrada a Deus, e abençoar Israel, abençoar seu povo. Vejam que grande amor. O que eles faziam? Eles cuidavam do templo. Você pensa que o levita, né? Nós falamos assim, levita toca também, mas o levita trabalhava muito. Primeiro, a vida dele toda era no templo. Ele cuidava do templo, ele cuidava dos animais para os sacrifícios, ele realizava os sacrifícios, as cerimônias, cantava, tocava instrumentos, arrumava, organizava. Os levitas seriam os trabalhadores, os sacerdotes. E dali existia o sumo sacerdote. Uma vez por ano, Deus levantava um sumo sacerdote. Os levitas, os sacerdotes, todos trabalhando para glorificar a Deus e servir e abençoar o povo, interceder pelo povo, orar e abençoar o povo, porque eles eram mediadores entre Deus e o homem, eles eram intercessores, clamavam a Deus por Israel para abençoar o seu povo, mas tinha um sumo sacerdote por ano. E uma vez por ano, esse sumo sacerdote, escolhido, separado, santificado, ele entrava no Santo dos Santos, aquele lugar do templo onde a presença de Deus estava ali, uma vez por ano. Ele primeiro tinha que oferecer sacrifícios por ele mesmo, porque era um pecador também, oferecia por si, santificava a sua vida, né? E entrava no Santo dos Santos para clamar a Deus. Ele ia como um cordeiro, o sangue do cordeiro, e ali ele fazia oração, intercessão por Israel, aspergia, o altar santificava, e Deus ouvia a sua oração e perdoava os pecados do povo. Queridos, é muito trabalho. Imagine centenas, milhares de animais para cuidar, para matar, para sacrificar, e depois tinha que limpar tudo, queimar os animais. É muita coisa.
sacrifício para cada tipo de pecado, intercessão, louvor, oração, reuniões. Eles trabalhavam muito. Sabe por quê? Porque Deus cuida de nós, Deus cuida do seu povo. Todo esse trabalho levítico, sacerdócio, do sumo sacerdócio, era para invocar a presença de Deus sobre Israel e para abençoar o povo, clamar a Deus, interceder a Deus pelo povo. Que grande amor nós devemos reconhecer do nosso Deus, o seu cuidado eterno por cada um de nós, até que esse sacerdócio, esse período de sacrifícios de animais passou, e Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio, Jesus veio, o Filho de Deus, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado uma única vez. Ele foi àquela cruz, ofereceu a sua vida, o seu sangue puro e imaculado, que nos purificou, que nos transformou. O sangue dos animais que os sacerdotes ofereciam, o sumo sacerdote, ele cobria o nosso pecado, Deus perdoava, mas o sangue de Jesus, puro e imaculado, perdoa, remove, retira. Nós somos livres como filhos de Deus para viver na sua presença, glorificar o seu nome. Agora a igreja de Cristo, todos nós somos sacerdotes. Guarde isso, meu irmão, não fique desanimado, triste. Tem muitos cristãos tristes, desanimados, não querem trabalhar, não querem servir a Deus. Ore, busque a Deus, reconheça quem você é. Assim como Deus usou os sacerdotes no Antigo Testamento, nós somos sacerdotes do Deus vivo, nós somos pedras vivas, como falou Thalita essa semana no devocional, pedras vivas, nós somos membros do corpo de Cristo, estamos aqui nesse mundo para ser salvos, para trabalhar, produzir, levar o Evangelho, ganhar vidas para o reino. É trabalho, meu irmão. O Senhor já realizou tudo por nós, o nosso Pai sempre cuidou de Israel, Jesus já realizou tudo na cruz por nós, agora é a nossa vez, agora é a igreja, cada um fazendo o seu trabalho. Mas, esse trecho que nós lemos, Hebreus 7, de 1 a 10, fala sobre esse sacerdócio, todo esse resumo que eu fiz para você, mas destaca especialmente Melquisedeque, que Abraão teve lá um conflito com Ló, e levaram Ló e a família, levaram tudo. Abraão reúne ali o seu povo, o seu exército, que ele era muito rico, muito poderoso, foi, conquistou, trouxe Ló de volta, trouxe os despojos, trouxe tudo, voltou vitorioso. E quando Abraão chega dessa vitória, Melquisedeque, que era rei na sua cidade onde ele estava, e sacerdote do Deus vivo também, apresenta-se a Abraão. Lembre-se, Abraão era um patriarca, chamado por Deus para ser pai de multidões, um homem que tinha as promessas de Deus sobre ele, mas esse sacerdote Melquisedeque apresenta-se para ele, e diz o texto que nós lemos, esse Melquisedeque não tem genealogia, ninguém sabe quem foi seu pai, sua mãe, seu nascimento, a data da sua morte, porque ele foi um homem escolhido, separado por Deus, com esse ministério que era um tipo de Cristo. Toda a sua vida foi para servir a Deus, sacerdote do Deus Altíssimo, para louvar a Deus, para glorificar a Deus, para abençoar a todos. Ele era um homem tão cheio da presença de Deus, que ele apresentou-se a Abraão. Abraão chega, ele apresenta-se a Abraão, abençoa Abraão. Nesse texto que Abraão está na guerra, se você quiser ler com calma, está em Gênesis 14, eu não tenho tempo aqui, leia Gênesis 14, fala sobre esse caso aqui que o autor dos Hebreus está relembrando. Melquisedeque chega, abençoa Abraão pela vitória, ele leva pão e vinho. O que é pão e vinho? A comunhão do sangue, do corpo. Pão e vinho aponta para a cruz, para Jesus. Esse Melquisedeque abençoa. Quem é que abençoa? Um patriarca, não é? Alguém que é semelhante a Cristo, que é um tipo de Cristo. Melquisedeque era esse sacerdote, uma figura semelhante a Cristo. E diz que ele foi sacerdote antes de Levi. Levi, uma das 12 tribos. Nós estamos falando de Abraão, Isaac, Jacó, aí os 12 filhos e a tribo de Levi.
onde Deus separou o sacerdócio ali daquela tribo. Mas nós estamos falando aqui de Abraão, muito antes. Esse Melquisedeque abençoou, ele era um sacerdote, ele foi separado para Deus, para isso. Incrível a bondade e a misericórdia de Deus que nós aprendemos aqui. Ele era rei de Salém, de uma cidade ímpia lá, a cidade ímpia, mas ele era um homem santo, um homem que foi separado por Deus para ser um sacerdote, para abençoar o próprio Abraão. Melquisedeque é rei de justiça, o seu nome quer dizer isso, rei da paz, rei da justiça, rei de Salém, rei de Shalom, rei da paz, rei da justiça. Tudo isso, esse homem de Deus apontava para Cristo. Todo o seu trabalho, o seu serviço, a sua vida, sem genealogia, sem início, sem fim, tudo isso, ele era semelhante a Cristo, apontava para Cristo, que veio para nós e apresentou-se como o seu ministério sacerdotal infinitamente maior do que tudo e todos. Jesus, rei, profeta, sacerdote, infinitamente superior a todos. Queridos, esses exemplos dos levitas, de Melquisedeque, por mais que eles fizeram de uma maneira excelente, tudo isso nos aponta para a vinda de Jesus Cristo. Por isso, como nós devemos ser gratos ao Senhor pelo seu amor. Tudo isso é o cuidado de Deus, o amor de Deus pelo seu povo. Que essa mensagem fique no seu coração, como o nosso Deus cuida do seu povo, tanto Israel como a sua igreja. E agora, queridos, o autor dos Hebreus está nos trazendo isso aqui para nos trazer a lembrança de quem nós somos. Hoje nós somos a igreja de Cristo, formamos o seu corpo, não é? Recebemos dele diretamente a sua palavra, o seu evangelho, que é a verdade, que salva, que liberta, que transforma, que dá esperança e paz para a humanidade. Então agora é a nossa vez. Assim como Deus usou o sacerdócio lá, assim como ele usou Jesus, agora é a sua igreja, agora somos nós. Não deixe passar a oportunidade. Que o Espírito Santo possa encher a sua vida. Cheios do Espírito Santo, ele nos capacita com dons espirituais, talentos, habilidades. Ele usa a nossa vida, assim como ele usou o sacerdócio, hoje ele quer usar a sua igreja. Nós somos sacerdócio real, nação santa, chamados para anunciar a glória de Deus, a salvação de Cristo, o amor de Deus, assim como ele sempre fez. Hoje, o nosso Deus usa a minha vida e a sua, para que a nossa família seja salva, que Olinda seja salva, que o Nordeste, que o Brasil, toda a terra venha conhecê-lo. Hoje é através da sua igreja que ele comprou com o seu sangue, sacrifício único, suficiente para nos salvar, nos libertar, nos transformar. Ele nos ungiu com o seu Espírito. Ele quer usar a minha vida e a sua também. Queridos, essa é a mensagem de hoje. Na próxima mensagem vamos continuar, tá? O texto de 11 a 28, e depois os capítulos 8, 9 e 10 falam sobre Jesus, o sumo sacerdote superior a todo sacerdócio que já existiu. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Eu quero aproveitar para cantarmos uma música aqui, você conhece também, Tem um Chamado, tá? Vamos cantar essa música relembrando quem nós somos. Mas antes nós vamos orar, vou fazer uma oração aqui e vamos cantar essa canção juntos aí. Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por tua palavra. Tudo isso nos revela o teu amor, o teu cuidado com Israel, o teu povo. Senhor, cuidando da vida espiritual através do teu sacerdócio que ensinava as Escrituras, que ensinavam a louvar a Deus, a temer o teu nome, a honrar, a glorificar o teu nome. Obrigado por Jesus Cristo, aquele que é superior a todo sacerdócio que existiu, aquele que é Senhor da nossa vida. Nós estamos ligados diretamente nele. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que o nosso chamado não foi apenas para a salvação da nossa alma, mas também para servir. Que a nossa vida seja usada pelo teu Espírito. Capacita-nos, levanta-nos, ergue aquele que está desanimado, triste, levanta, que todos possam descobrir, Senhor, o seu dom espiritual, a sua habilidade, aquilo que recebeu de Deus, e trabalhar e te servir. E a soma de todo o nosso trabalho é a edificação da tua igreja. Que cada um faça o seu serviço e que vidas sejam salvas para a glória do teu nome. Que o teu nome seja engrandecido, Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um chamado. Cante.
Glória a Deus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor sempre abriu pra me proteger, te sinto aqui. Quanto vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho Cante com a sua família. Eu fui escolhido Glória a Deus. no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar Para frente, para cima, glorificando a Tenho um Deus. chamado, Cante. jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de Glória a mim. Deus. Usa as nossas vidas, Eu Senhor, sei que Deus para a não glória do abre teu mão nome, para a de salvação. mim, não. Glória a Deus. Eu tenho um chamado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, queridos. Que esta mensagem do Espírito Santo possa falar profundamente ao seu coração. Nós estamos encerrando. Só quero lembrar a você, neste sábado, 18 horas, Pedro Gabriel está aí com o nosso culto de adoração, de oração. Participe, convide aí a família, os amigos. Vamos todos glorificar a Deus. No domingo, 9h30, estudo bíblico. Vamos continuar estudando a palavra de Deus. E domingo, 18 horas, o culto presencial. Venha, vá com a sua máscara, pode ir para a igreja, vai estar tudo prontinho lá, esperando por você. Que você seja ricamente abençoado nesse final de semana, sua família. E ore, interceda pela igreja em Olinda, em todo o Brasil. É tempo de oração. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e o poder, a consolação do Espírito Santo permaneça sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.